Olá, seja bem-vindo e muito bem-vinda ao Entre Mordidas e Emoções, um espaço onde a gente fala sobre comida, corpo e sentimentos com verdade, acolhimento e sem julgamentos. Aqui quem fala é Ana Paula da Silva, nutricionista comportamental e especialista em transtornos alimentares e obesidade. Se esse conteúdo te tocar de alguma forma, não deixe de curtir e seguir aqui no podcast, aqui mesmo no Spotify ou na plataforma que você está escutando, e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E assim, você me ajuda a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso aqui. No episódio de hoje, eu vou mergulhar num tema que ainda é cercado por mitos, estigmas e muito desconhecimento, que são os transtornos alimentares e o sofrimento silencioso por trás deles. A aparência, ela engana. Nem todo transtorno alimentar tem cara. Quando a gente fala em transtornos alimentares, qual imagem vem à sua cabeça? Talvez uma pessoa extremamente magra, internada, com aparência frágil, alguém que se recusa a comer. E sim, esse também é um retrato possível, mas é só um entre muitos. E a grande verdade, e que ainda é muito pouco falada, é que a maioria dos transtornos alimentares, eles não têm rosto, ele não é previsível, ele não é claro. Muita gente ainda acredita que uma pessoa só pode estar doente se o corpo dela denunciar, como se o sofrimento psicológico e emocional só estivesse presente quando está estampado no físico. Mas transtornos alimentares também é. Aquela pessoa que treina todos os dias com culpa, mesmo quando o corpo pede descanso. A mulher que come uma sobremesa e passa horas se punindo mentalmente, achando que estragou tudo. O homem que se pesa 3 vezes ao dia e o humor dele muda de acordo com o número que aparece na balança. Sim, isso existe. A jovem que aparenta comer bem, mas que compensa cada refeição com laxantes ou jejum extremo. Essas pessoas, elas estão convivendo com sofrimentos reais, profundo e muitas vezes calados, porque o corpo delas não entrega o que está acontecendo por dentro. O corpo nem sempre revela o que a mente esconde. É muito comum, por exemplo, que mulheres em corpos médios ou maiores não sejam levadas a sério quando relatam sintomas típicos de transtorno alimentar. Algumas ouvem: imagina, você é tão magra para isso, você come bem demais para estar com algum transtorno. Você só precisa de mais disciplina. E isso é muito perigoso, porque o atraso no diagnóstico e no acolhimento só aumenta o risco de agravamento da doença. Sim, transtorno é uma doença. E a ausência de um corpo considerado doente faz com que muitas pessoas nem se permitam pedir ajuda. Então vai aí um mito. Mito, ela não tem transtorno. Olha como ela come bem. Verdade, transtorno alimentar não se define pelo prato ou pelo peso da pessoa. É o sofrimento mental e emocional que importa. Vamos só refletir. Imagina uma pessoa que restringe a alimentação durante o dia inteiro e à noite tem episódios de compulsão alimentar, que sente vergonha, culpa, medo de perder o controle, que promete que amanhã vai compensar com mais jejum ou exercício. Agora pense, se ela não emagrecer com esse ciclo, ela deixa de estar em sofrimento? Claro que não. Transtorno alimentar não é um estilo de vida, não é uma fase, nem uma escolha. É uma doença mental, complexa e com componentes biológicos, emocionais e sociais.
e pode afetar pessoas de todos os corpos, gêneros e idade. E mais um ponto importante: a valorização da magreza extrema como sinônimo de saúde é sucesso e só reforça essa confusão. Quando a magreza é celebrada sem contexto, muitos transtornos passam despercebidos. Ou pior, são validados pela sociedade. Uma pessoa que está emagrecendo rapidamente pode ser elogiada nesse processo. Na verdade, ela está adoecendo em silêncio. E é aí que mora o perigo. Relatos que eu escuto com frequência nas minhas consultas são: as pessoas me parabenizam pelo meu corpo, mas eu estava me destruindo por dentro. Eu só percebi que precisava de ajuda quando vi que meu humor, minha energia e a minha vida giravam em torno de comida, culpa e espelho. Eu não conseguia comer sem calcular calorias e ninguém via problema nisso. Pelo contrário, diziam que era disciplina. Você pode estar sorrindo por fora e travando uma guerra por dentro. E o mundo pode nem perceber. Mas isso não torna o seu sofrimento menos real e nem menos digno de cuidado. Transtornos alimentares não são escolhas. É uma doença mental complexa e séria. É só parar de comer tanto. Isso é falta de foco? Ela quer chamar atenção? É só fazer uma dieta e seguir firme que resolve. Essas frases ainda são ouvidas e, pior, ditas com frequências por aí. Mas elas não ajudam, elas machucam e perpetuam a ignorância sobre uma das doenças mentais mais perigosas que existem. Transtornos alimentares não são uma escolha, não é algo que a pessoa decide ter. Não é frescura, não é sobre querer chamar atenção. É uma doença mental complexa, multifatorial, com risco de morte. Assim como a depressão, a ansiedade, o transtorno alimentar envolve alterações no funcionamento do nosso cérebro, sabe? Desequilíbrios hormonais e uma série de fatores emocionais e comportamentais. E aí a comida nesse contexto é apenas a superfície visível. Você sabia que a taxa de mortalidade dos transtornos alimentares é uma das mais altas entre os transtornos mentais? E isso não acontece só por complicações físicas, como desnutrição ou falência dos órgãos. Muitas vezes é pelo suicídio, isso mesmo. Porque viver com transtorno alimentar pode ser devastador, silencioso e solitário. E o mais triste é que muita gente não busca ajuda por vergonha, medo de julgamento ou porque nem percebe que está doente. Por trás da obsessão com o corpo, da compulsão alimentar ou da necessidade de controle extremo com a comida, existem camadas profundas de dor. Baixa autoestima, traumas antigos, distorção da autoimagem, experiências de bullying, exigência de perfeição, sensação de desvalor pessoal, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade. Por isso, não adianta oferecer uma nova dieta ou dizer para a pessoa: tenta mais. Não é sobre ter força de vontade, é sobre saúde mental. Comer ou deixar de comer é só a ponta do iceberg. E o que está debaixo d'água? Na verdade, é o que realmente precisa ser olhado com atenção. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer: ah, isso é só falta de foco, ou ver alguém zombar de quem está lutando contra um transtorno alimentar, lembre-se, o transtorno não está no prato, está na dor.
E a única forma de transformar essa realidade é com mais informação, mais empatia e menos julgamento, desmentindo ideias perigosas sobre os transtornos alimentares. Quando a gente fala sobre transtornos alimentares, ainda existe muita confusão, preconceito e desinformação. E o pior, esses mitos não só atrapalham o diagnóstico e o tratamento, como também aumenta o sofrimento de quem já está vulnerável. E assim, hoje eu quero te convidar para refletir comigo sobre algum dos mitos mais comuns e mais perigosos que cercam os transtornos alimentares. Mito 1. Se ela come na frente dos outros, não tem transtorno. Muita gente acredita que quem tem transtorno alimentar vai recusar comida o tempo todo ou nunca vai comer na frente dos outros. Mas a realidade é muito mais complexa. Pessoas com transtornos de compulsão alimentar, por exemplo, muitas vezes comem em excesso sozinhas, escondidas, e podem comer normalmente, socialmente, como forma de disfarçar a dor. Em outros casos, há um ciclo silencioso de compulsão e restrição. A pessoa compensa o que comeu com jejum prolongado, vômitos, exercícios excessivos, mas ninguém vê essa parte. Às vezes, nem ela mesma percebe o quanto esse comportamento é disfuncional. Mito 2. Mas ela está com peso normal, então não pode estar doente. Esse é um dos mitos muito perigosos. Por quê? Coloca o foco no corpo e não no sofrimento. O diagnóstico de um transtorno alimentar não depende do IMC, ele depende dos comportamentos, dos pensamentos obsessivos e da relação doentia com a comida, com o corpo e com o controle. Tem gente com anorexia que está com peso dentro do normal e ainda assim vive uma tortura diária com a alimentação. Tem gente com bulimia que tem um corpo tido como padrão, mas se sente presa em um ciclo de culpa, purgação e vergonha. O que realmente importa é a experiência interna da pessoa, o sofrimento psíquico. Mito 3. Transtorno alimentar é coisa de adolescente mimada. Não, não é fase, não é drama e definitivamente não é frescura. Transtornos alimentares afetam pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e até idosos. E sim, muitas vezes começa na adolescência ou na infância, mas não por vaidade. Eles começam por dores profundas, por traumas vividos, por tentativas de controlar a culpa e controlar a vida através da comida e do corpo. Eu já atendi mulheres de 40 a 50 anos que carregam comportamentos desordenados desde a juventude e nunca foram acolhidas. Mas por quê? Porque cresceram ouvindo que era exagero, que era só comer direito, que não era nada. Mito 4. Homem não tem isso. Outro grande equívoco. Homens também sofrem com transtornos alimentares, mas são subdiagnosticados por conta do estigma, da vergonha e da crença de que isso é coisa de mulher. Muitos apresentam quadros como vigorexia, que é uma obsessão pelo corpo musculoso, compulsão alimentar e transtornos de imagem, mas camuflam esses sentimentos sob o discurso de foco, disciplina ou performance. O sofrimento existe, mas muitas vezes não é reconhecido nem por eles mesmos. Mito 5. Ela só quer atenção. Esse talvez seja o mais cruel de todos. Ele tira a dor de alguém que está gritando por dentro, está gritando por socorro em silêncio. Dizer que alguém com transtorno alimentar só quer atenção é uma forma de invalidar o sofrimento do outro.
e também de afastar a pessoa da possibilidade de pedir ajuda. A verdade é que a maioria das pessoas com transtorno alimentar esconde os sintomas por vergonha, por culpa, por medo de julgamento. Elas querem ser acolhidas e não apontadas. Querem compreensão e não culpa. E desconstruir esses mitos é essencial para que a gente possa olhar para os transtornos alimentares com mais empatia e responsabilidade. E se você se identificou com alguma dessas frases na sua fala ou na fala de alguém próximo, tá tudo bem. A gente cresce ouvindo essas ideias. Mas o importante é aprender a ver com outros olhos. E se você viver esse sofrimento, saiba que sua dor é real e você não está exagerando. E você merece ajuda. Tá, mas como identificar um transtorno alimentar? Nem sempre é fácil identificar um transtorno alimentar. Muitas vezes ele não grita, ele sussurra, vai se infiltrando no dia a dia com comportamentos que à primeira vista parecem normais, mas que escondem muito sofrimento. As pessoas, às vezes, até funcionam bem no trabalho, nos estudos, na rotina, mas por dentro ela está exausta de tanto pensar em comida, em corpo, em controle. Sinais de alertas que não devem ser ignorados de jeito nenhum, que é o medo intenso de engordar, mesmo estando com peso normal ou abaixo do considerável saudável. Evitar eventos sociais por medo da comida, festas de aniversários, almoço em família, isso pode virar um motivo de muita ansiedade. Comer escondido, seguido de culpa intensa. Depois do episódio vem o arrependimento, o nojo, o desejo de compensar de alguma forma. Exercício físico como punição. A atividade física deixa de ser prazerosa e vira uma forma de castigo por ter comido. Uso de laxantes, vômitos provocados ou jejum extremo com a intenção de anular as calorias ingeridas. Esses sinais nem sempre aparecem juntos. Às vezes é um comportamento aqui e outro ali. E por isso mesmo é tão importante ficar atento. Então vamos pensar um pouquinho, vamos pensar junto. Você sente culpa toda vez que come algo que considera proibido? Você já deixou de sair com amigos ou familiares porque haveria comida envolvida? Você usa a válvula de escape na comida para lidar com emoções difíceis, como raiva, tristeza ou ansiedade? Você já pensou que comer menos ou compensar te faria se sentir mais no controle, mais forte? Você sente que nunca está satisfeito com o próprio corpo e não importa o peso. Essas perguntas não são um diagnóstico, mas são convite à consciência. Porque o transtorno alimentar não começa de repente. Ele se constrói aos poucos, em pensamentos que se tornam regras e em comportamentos que passam a ditar a nossa vida. E se você percebe isso em alguém, e aí? A pessoa pode estar sempre de dieta, sempre reclamando do corpo, ou simplesmente se isolando sem motivo aparente. Pode parecer que está tudo bem, mas se você notar mudanças bruscas no comportamento alimentar, no humor ou na relação com o corpo, vale acender um alerta. E não minimize frases como: é só uma fase, todo mundo faz dieta, você tá ótima. Para com isso. Essas falas invalidam o sofrimento e afastam a chance de um pedido de ajuda. O transtorno alimentar se esconde bem. Ele veste sorrisos falsos, se disfarça de força de vontade,
de autocuidado, de preocupação com a saúde. Mas a verdade é que onde há uma obsessão, não tem liberdade. E saúde emocional inclui uma relação leve com a comida, com o corpo e com as emoções. Se você se identificou com o que falamos aqui, saiba que você não está sozinho. E que procurar ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem. Vamos falar um pouquinho de histórias que doem e a verdade que liberta. Então, vou passar para vocês algumas histórias de pacientes que passaram por mim de consultórios, o que elas viveram. História 1. Eu pesava meu café. Marina começou a restringir tanto que passou a pesar até as folhas de alface. Chorava se passava das calorias do app. Ela parecia fitness por fora, mas por dentro só pensava em comida e como se punir depois. História 2. Ele dizia que era exagero. Renata ouvia do pai do namorado que ela era dramática por chorar ao se olhar no espelho. Eles não sabiam que ela passava dias sem comer e depois comia até sentir dor. E chorava de culpa. História 3. Mas ela é tão bonita, como pode? Júlia era elogiada por ser magra e linda, mas ninguém via as compulsões à noite e os vômitos e o desespero ao se pesar. O corpo era elogiado, mas a mente ela estava em pedaços. História 4. Ela está querendo atenção. Quantas vezes alguém com transtorno alimentar escuta isso? E se cala e sofre sozinha, porque dói, mas ser desacreditada do que pedir ajuda. Essas histórias, elas não são exceções, são retratos silenciosos de uma dor que muita gente carrega. Agora vamos rever os principais mitos que essas histórias desmentem na prática? Mito: só pessoas magras têm transtornos alimentares. Verdade: transtornos alimentares acontecem com todos os corpos. Mito: é só ter força de vontade e disciplina. Verdade: transtornos alimentares são doenças complexas que precisam de tratamento. Mito: é só parar de comer demais. Uma verdade: a comida é só um sintoma, a raiz mais profunda está lá embaixo. A verdade é que você não é fraca, você não está sozinha, e sim, você merece ajuda. E se você se viu em alguma dessas histórias, ou se conhece alguém que possa estar vivendo isso, escute bem, mas escute com empatia. E lembre-se, pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Recuperar-se de um transtorno alimentar é possível. Essa é uma frase que precisa ser ouvida, sentida por muitas pessoas. Porque quando se está no meio da dor, é difícil de acreditar nisso. É difícil imaginar um futuro onde a comida não seja uma batalha, onde o corpo não seja o inimigo, onde o espelho não machuque. Mas esse lugar, ele existe. E ele começa a ser construído quando a gente entende que não está sozinha. A recuperação é um caminho, não é um destino. E como todo caminho tem curvas, buracos e desvios. Às vezes você sente que avançou muito, outras sente que voltou tudo. Mas cada passo conta, cada pequeno avanço é uma vitória. E esse processo ele não é rápido, ele exige tempo, paciência, gentileza consigo e, acima de tudo, acolhimento. Ninguém se recupera de um transtorno alimentar sozinha. A cura começa no vínculo, na escuta, no olhar de alguém que diz: eu estou aqui com você. Algumas direções importantes nesse caminho que eu vou te dar aqui, tá? Busque apoio profissional. Você merece uma rede de cuidado. Não é frescura, não é exagero. Transtornos alimentares
São doenças sérias e complexas, como eu já falei, e que precisam de acompanhamento especializado. Um psicólogo ou uma psicóloga, ela vai te ajudar a entender o que está por trás da sua relação com a comida. As emoções escondidas, as dores abafadas, os padrões repetidos. Uma nutricionista com abordagem comportamental não vai te dar uma lista de alimentos proibidos. Vai te escutar, acolher sua história e te ajudar a construir uma nova relação com o ato de comer. Uma psiquiatra, quando necessário, pode oferecer suporte com medicação, especialmente se há depressão e ansiedade junto com a compulsão ou outros quadros associados. Você não precisa passar por isso sozinha e não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Fuja de dietas restritivas. Essa talvez seja a parte mais desafiadora, porque vivemos em uma cultura que glorifica o controle, que ensina que a força de vontade é o caminho, que faz parecer que basta querer. Mas dietas restritivas são gatilhos poderosos. Elas alimentam o ciclo da restrição, compulsão, culpa e punição. Um ciclo que aprisiona, que adoece e que machuca. E comer não deveria ser motivo de sofrimento. Você tem direito de comer sem medo, de sentir prazer sem culpa, de ouvir seu corpo e não uma regra. Crie um ambiente mais leve. O que você consome fora do prato também te alimenta. Olhe para suas redes sociais. Que tipo de perfis você segue? Eles te inspiram ou te fazem se comparar o tempo todo? Eles te acolhem ou te adoecem? Desintoxicar o feed é um passo importante. Siga quem fala com verdade, quem mostra vulnerabilidade, quem te lembra que seu corpo não é um projeto, é sua casa. Cerque-se de referências que te fortalecem e não que te diminuam. Fale sobre o que você sente. O transtorno se alimenta do silêncio, da vergonha, do medo de ser julgada. Mas você não precisa esconder. Você não precisa fingir que está tudo bem. Nem precisa esperar estar melhor para procurar ajuda. Quando a gente coloca em palavras o que dói, a dor muda de lugar. Falar é um ato de coragem e também de libertação. Se você sente que ainda não consegue falar com alguém, escreva, grave um áudio para si. Comece de algum lugar. A recuperação, ela não é linear. Você vai escorregar, você vai duvidar, você vai pensar em desistir. Mas, por favor, não desista de você. Você não precisa estar no fundo do poço para merecer ajuda. Você não precisa se sentir forte para começar. A recuperação começa exatamente aí, quando você entende que merece um caminho mais leve e escolhe dar o próximo passo, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem saber como vai ser o amanhã. Você não precisa correr, não precisa se provar, só precisa continuar. Se hoje você está ouvindo isso e sentindo que está difícil demais, respira fundo, coloca a mão no coração e se lembre, você merece paz, você merece viver em paz com a comida, com seu corpo, com você. É um passo de cada vez, no seu tempo, com apoio e com amor. E se esse episódio lhe tocou algo aí dentro, respira fundo, você não está sozinho. Os transtornos alimentares, eles são reais, profundos e muitas vezes silenciosos. Mas com informação, acolhimento, é possível reconstruir.
Então, se você gostou desse episódio, compartilha com quem precisa ouvir isso. Curte e segue o nosso podcast. E me encontra lá no Instagram, @anapaulas.nutri. Fico aqui te lembrando, seu valor não está no seu corpo, nem no prato, está em quem você é. E até o próximo episódio com Mordidas e Emoções.